às nossas queridas irmãs, aos nossos queridos irmãos. Agradeçamos a Deus a bênção dos momentos de vida presente em que estamos vivendo. Peçamos a Jesus, o Divino Mestre e amigo de nossas vidas, que possa nos amparar, nos fortalecer, para que na comunhão da glória do nosso próprio esforço, no rumo desta espiritualidade superior, com o Cristo, por Cristo e para o Cristo, possamos nós adentrar a nova era. Que assim seja, graças a Deus. O estudo no livro de hoje se encontra no Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 2. Segue-me, tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Passagem esta do Evangelho de João, capítulo 21, versículo 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que as ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me, tu. Nós vemos nos dias atuais, principalmente nas questões religiosas, mas também nas questões profissionais, nas questões familiares, o incômodo que sentimos ou que muitos companheiros sentem acerca de outros que realizam as suas tarefas. E principalmente no aspecto religioso, principalmente da doutrina espírita, ou nas casas espíritas onde nós trabalhamos, frequentamos, ou até mesmo recebemos o auxílio divino de Deus, nosso Pai, há que permanecer uma pergunta a nós mesmos. Jesus pede para que nós o sigamos, conforme a lição nos alerta, e não para que venhamos a cultivar dentro de nossos pensamentos, palavras e atitudes qualquer tipo de desorientação em favor dos nossos irmãos. São chegados momentos de grandes transformações do planeta, e muitas delas é o que Emmanuel falou. Imagina se cada um de nós estivéssemos dispostos a realmente alcançar o serviço que compete a cada um de nós. No Livro dos Espíritos, o nobre codificador Allan Kardec interroga em uma das questões das entidades venerandas acerca de qual deve ser o nosso proceder acerca dos defeitos alheios, se assim nós podemos dizer. E as entidades amigas respondem: verificar o erro e aplicá-lo em ti mesmo, para que não venha a cair no mesmo engano. E André Luiz, o benfeitor espiritual, tem a ocasião de nos dizer que nós devemos somente preocupar com o próximo se for para auxiliá-lo. Porque se nós pararmos para meditar, problemas todos nós temos. Mas devemos lutar com esses nossos problemas para auxiliar os nossos irmãos. Porque a cada momento estamos sendo testemunhas vivas do que estamos fazendo. E muitos companheiros estão nos acompanhando e seguindo de perto os nossos passos.
Então são chegados momentos de uma nova reavaliação de nossa conduta, de nosso pensamento. Não para que sejamos portadores nós de uma verdade indissolúvel ou algo semelhante, mas que nós possamos auxiliar os nossos irmãos da caminhada, lembrando sempre que nos compete no seio da profissão, da família, da religião, nós mesmos seguirmos o Mestre, nós mesmos contemplarmos dentro de nós a santificação dos nossos propósitos perante tudo aquilo que nós temos assumido. Então, rasguemos esse véu da ignorância, que tanto nos faz preocupar com o nosso semelhante, sabendo que Deus dá uma vida para cada um, para que dentro dela se desenvolva com grandes percepções ou mínimas, segundo as tendências de cada um. Temos séculos e mais séculos de evolução para que pudéssemos chegar no ápice da tecnologia que nós nos encontramos na atualidade. Porém, cabe-nos desbravar, conforme a questão 919 do Livro dos Espíritos, qual seria o meio mais eficaz do homem se elevar sobre o mal? E as entidades venerandas respondem: conhece-te a ti mesmo. E Santo Agostinho, na questão 919a, nos explica como ele alcançou a sublimidade desses postulados, fazendo um balanço de sua vida, de suas atitudes a cada dia. Antes de dormir, procurava rever todos os acontecimentos, via se não tinha ferido ninguém, se gostaria que fizessem com ele aquilo que ele haveria feito em favor do seu semelhante. E assim ele nos diz que foi o meio do qual ele veio a se conhecer, a conhecer as suas tendências, as suas dificuldades e as suas facilidades. Porque muitas vezes na vida podemos conhecer muito bem os nossos semelhantes, mas muitas vezes ainda desconhecemos a nós mesmos. É por isso que o convite do Cristo permanece. Que importa a ti? Segue tu. Vamos seguir Jesus, com a nossa consciência reta, com a tranquilidade dos novos dias, nas transformações necessárias que devemos realizar, para que não venhamos a cair nas trevas da consciência de culpa, de erro, mas que devemos e que podemos, sim, seguir o Mestre de mente aberta, pois a doutrina espírita, que nós podemos dizer que abraçamos por ora, vem no intuito de iluminar e libertar as nossas consciências, para que nesses dias de tantas dificuldades sejamos nós vitoriosos sobre nós mesmos, auxiliando os nossos irmãos, crendo nesta fé indissolúvel que o Mestre nos tem confiado, e que espíritos amigos e benfeitores muitas vezes se encontram aos nossos lados, inspirando ideais e ideias novas, para que nós não venhamos a perder a oportunidade desta reencarnação. Porque vale também nos lembrar que para nós estivéssemos aqui, muitas vezes não foi o amor de Deus, mas sim a sua misericórdia. E muitas vezes, espíritos laboriosos na tarefa iluminista da humanidade endossaram a nossa presença na Terra para que pudéssemos evoluir e cumprir as tarefas que compete a cada um de nós realizar. Porém, ergamos a bandeira da paz, prossigamos tranquilos, serenos, lembrando que o Mestre nos aguarda de braços abertos, cada um ao seu tempo, cada um ao seu grau, auxiliando quanto nos cabe auxiliar, conforme as nossas possibilidades. Se de alguma forma as nossas palavras feriram algum dos nossos irmãos que porventura possam ter ouvido, o nosso perdão, porque a nossa imperfeição ainda é muito grande, mas se de alguma forma as palavras trocaram em seu coração, despertaram para um novo amanhecer, agradeçamos a Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre, qual toda obra que possamos fazer remete a Ele, e aos Espíritos mentores que auxiliam, não somente nós, deste lado, mas todos aqueles que possam comungar conosco desta fé reveladora e nova para esses tempos de luta. Que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe nesta bendita oportunidade, fornecendo-nos a luz imperecível da imortalidade da alma e do amor que prevalece sobre todas as coisas. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz.